Recentemente completou-se 20 anos do atentado do 11 de setembro nos Estados Unidos. E você deve ter escutado aí várias histórias sobre o tema, mas tem uma que ela não é muito divulgada, porque ela trata de um aspecto muito específico e interno do FBI. E essa história conta que talvez, e só talvez, o atentado pudesse ter sido previsto ou até evitado. Para dar um contexto, como é que o FBI funcionava, né? Ele era completamente obsoleto, por assim dizer, né? Era tudo feito em papel, 3 vias, enviado, tinha que ser assinado, autenticado, cartinha debaixo da porta, não tinha nada digitalizado. Aí, nos anos 2000, eles começaram a desenvolver um software, um programa que chamava VCF, que tinha a promessa, né, de agilizar essa comunicação interna, né, melhorar essa gestão da informação do FBI. Em 2001, quando aconteceu o atentado, eles explicaram que o software estava em andamento, eles já tinham gasto $100 milhões com ele e que mais ou menos um ano dali para frente eles iam conseguir terminar esse software, iam gastar ali mais uns 70 milhões, mas eles iam entregar esse software que modernizaria essa comunicação. Resultado, o software não deu certo. Ele foi descontinuado, o projeto foi abandonado e ninguém nunca chegou nem a clicar, nem um cliquezinho no software foi dado. E aparentemente o FBI tinha as informações necessárias para poder prever mais ou menos que tinha alguma coisa estranha acontecendo antes do atentado. Só que um pedaço da informação estava com um grupo, o outro pedaço estava com outro grupo, o outro pedaço estava com outro grupo. Não tinha ninguém para conectar essas peças. Então, lá em 2005, eles anunciaram que iam fazer um novo software, dessa vez ia chamar Sentinel. E o Sentinel ia ter um orçamento de $450 milhões e ele ia entregar essa modernização para tentar evitar novos atentados, melhorar essa comunicação. Resultado, 5 anos depois, o software estava nem na metade, já tinha gasto 400 milhões do orçamento e a empresa que estava desenvolvendo anunciou que ia precisar de mais 6, 8 anos e ia precisar de um adicional de mais $350 milhões. Aí o FBI contratou um cara que chamava Jeff Johnson. E esse Jeff, ele mudou a lógica do projeto. O que ele fez? O projeto antes era 1 milhão de folhas, era tipo assim, um grande projeto, super extenso e complexo, com milhares de passos. Ele colocou isso por terra e falou o seguinte, olha só, nós vamos fazer um passo de cada vez. Ele aplicou uma gestão mais adaptativa, uma gestão mais leve, que ia aprendendo ao longo dos passos, ao invés de querer ter tudo planejado e tentar entregar tudo de uma vez. Em 1 ano, ele conseguiu entregar esse software funcionando bem, integrou essa comunicação e possivelmente esse software, essa integração, chegou a evitar, inclusive, vários novos casos de atentado por aí. Essa história está mais bem contada nesse livro aqui, que é o Scrum, a arte de fazer o dobro na metade do tempo, que na verdade trata sobre uma metodologia, que é a metodologia do Scrum, muito usada para desenvolvimento de software. Mas para a gente aqui que está falando de empreendedorismo, o conceito dessa metodologia é o que importa. Que é esse conceito de ir se adaptando, de ir aos poucos, de ir aprendendo ao longo do processo e adaptando a rota. Eu sou o Pequeno Empreendedor e nesse canal a gente vai aprender a empreender. Pensa comigo, se você vai fazer uma viagem de carro, faz sentido você planejar uma rota, estudar a rota e ir embora, sem parar no meio do caminho para nada. É meio esquisito, né? A lógica mais normal é você traça uma rota, planeja, mas ao longo do caminho você vai parando, você vai perguntando, vai conferindo no mapa, no GPS, estou no caminho certo? Estou, validou, continuou. Porque se você não fizer isso, pode ser que quando você chega lá na frente, você vai ver que você errou um caminho lá atrás e agora você já está totalmente longe da rota planejada, você já está em outro lugar que você não queria estar. Para abrir um negócio é assim também. Por exemplo, se eu quisesse abrir uma fábrica de cerveja, eu poderia alugar um galpão enorme, colocar um mobiliário incrível, um maquinário caro, contratar 15 pessoas, colocar tudo funcionando bem, investir em publicidade. Só que, o que poderia acontecer? Lá na frente, depois de todo esse investimento, eu podia descobrir, sei lá, que a minha cerveja é ruim. Eu ia acabar tendo queimado, rasgado esse dinheiro, que nem o FBI fez. E aí pode ser que eu não tivesse dinheiro para salvar o negócio, pode ser que eu não tivesse dinheiro para poder investir em fazer uma cerveja melhor. Agora, se eu tivesse pegado todo esse recurso, e lá atrás, investido em fazer uma boa cerveja e depois iam construindo aos poucos a fábrica, o cenário era outro. Tem um livro famoso, né, quase uma bíblia do universo das startups, que é o Startup Enxuta, ou Lean Startup. E, inclusive, startup, o conceito é o seguinte, uma instituição humana projetada para criar novos produtos e serviços sob condições de extrema incerteza. Essa definição é do próprio autor e está nesse livro. E, basicamente, como a gente está todo mundo meio que vivendo num contexto de incerteza, ainda mais nos dias de hoje,
Meio que os conceitos do livro, que foram criados para empresas mais de base tecnológica, acaba se aplicando meio que para todo mundo. São 5 pontos. O primeiro é: empreendedores estão por toda parte. Ou seja, independente do tamanho, do setor, do segmento da sua empresa, os conceitos desse livro vão se aplicar a ela. 2. Empreender é administrar. Ou seja, os modelos tradicionais de administração de uma empresa precisam ser adaptados para esse novo contexto desse mundo volátil que a gente vive. 3. É o conceito de aprendizado validado. Ele fala: startups não existem para fazer coisas, ganhar dinheiro ou atender clientes. Existem para aprender a desenvolver um negócio sustentável. Essa aprendizagem pode ser validada cientificamente por meio de experimentos frequentes. Esse conceito serve muito para a gente, nós vamos falar dele já já. O quinto, eu já vou voltar no quarto, porque o quarto é o mais importante, é o que ele fala de contabilidade para inovação. Então essa ideia de que você precisa ter formas de medir o progresso, né, de entender essa contabilidade voltada para as inovações, para esse mundo que demanda inovações constantes. E o quarto, que é o mais importante para a gente aqui, é a ideia de construir, medir e aprender. Isso aqui vai ser uma espécie de um mantra. Todos os processos devem ser voltados para poder acelerar isso, construir, medir e aprender. Essa é a ideia por trás do Startup Enxuta e do Scrum e de todas essas metodologias ágeis aí. É mais ou menos essa a ideia. E isso traz a gente para o tema desse vídeo, que é o MVP, que é o Minimum Viable Product, ou em português, o mínimo produto viável, que é essa ideia de você construir um protótipo, você construir um modelo para poder criar alguma coisa de forma incipiente. Vou dar como exemplo aqui esse vídeo que o Iberê fez do Manual do Mundo, que é uma mão biônica de papelão. Isso aqui poderia muito bem ser um protótipo de um brinquedo. Vamos dizer que você queira construir um brinquedo que vai ser uma mão biônica, toda bonita, cheia de luz, mão do Batman. Você faz uma de papelão, coloca na mão da criança e vê o que acontece. Pode ser que essa criança pegue e fale assim: que porcaria de brinquedo idiota, não quer brincar com isso não. E aí, se você tiver gastado um tempo, uma energia, um recurso enorme para poder fazer uma mão super estruturada, você gastou esse dinheiro e jogou ele fora. Então você faz esse protótipo de papelão, entrega e vai tentando entender, porque às vezes é um ajuste aqui e outro ali, você vai ter um produto muito melhor. E claro, se a criança olhar e falar assim: nossa, essa mão de papelão é o brinquedo mais legal que eu já vi na minha vida, você já vai ter inclusive uma pista de que a sua mão, que vai ser de plástico, toda reluzente, toda bem trabalhada, vai fazer ainda mais sucesso. Então você aprendeu e aí você vai seguindo com esse aprendizado. Essa ideia do MVP, ela foi criada para um contexto de produto, mas a gente vai aplicá-la para os negócios. Por exemplo, esse vídeo aqui, esse canal, ele é um MVP. Por quê? O que é um canal de YouTube bem estruturado? Você vai ter uma pessoa para poder fazer um roteiro, uma pessoa para gravar, uma pessoa para poder ser a pessoa que vai falar, você vai ter alguém para editar, para inserir animação, para criar uma arte, para fazer uma rede social, patrocinar um post. Então poderia chegar no banco, falar com o gerente: oi, tudo bem, eu quero fazer um canal de YouTube, você me empresta 100 mil reais? Pode ser que eu caísse na mão de um gerente maluco, que me emprestasse 100 mil reais para fazer isso, eu ia gastar esse dinheirão inteira, correndo um grande risco de tudo dar errado. Mas antes de eu fazer isso, tem um monte de coisa que eu preciso validar. E aí a ferramenta de hoje, que vai servir para a gente poder aplicar essa ideia de validar, é essa aqui. Pega uma folha de papel aí, divide ela em 3. Você vai escrever no primeiro quadrante: quero validar. No segundo, metas. E no terceiro, métricas. No caso desse canal, o que eu quero validar? Se eu consigo fazer um roteiro por semana. Só isso, mais nada. Por quê? A minha ideia é de que o mais difícil de você ter um canal, de produzir conteúdo, é você conseguir manter a constância. Todo o resto, você consegue, sei lá, contratar, sublocar, pegar emprestado, fazer uma permuta, mas essa parte de produzir o conteúdo é a parte mais difícil, de forma constante. Então eu quero validar se eu dou conta de encaixar essa tarefa semanal na minha rotina. Eu já trabalhava com vídeo antes, então eu já tinha equipamento e eu já sei mais ou menos como é que faz para editar. Eu não gasto muito tempo para poder editar um vídeo. Mas o vídeo poderia ser assim: estou entregando o mesmo conteúdo, você está me ouvindo do mesmo jeito. E aí com o tempo, de repente eu comprei um microfone um pouco melhor, agora você consegue me escutar um pouco melhor. Depois compro uma câmera melhor, fica uma imagem mais legal. Aí eu invisto numa luz bacana, uma iluminação mais interessante, coloco um tratamento de cor mais legal. Só que se o meu conteúdo for ruim, nada disso aqui interessa, não vai salvar o conteúdo ruim. Então, ao invés de eu ter que investir tudo isso antes de eu saber se o meu conteúdo é bom, eu testo. Se eu fosse abrir uma doceria, eu acho que eu queria validar, por exemplo: será que o meu doce é gostoso? Uma das coisas mais importantes de uma doceria é o doce ser gostoso. Ou se eu fosse abrir uma barbearia express,
Eu ia poder tentar validar quanto tempo será que eu gasto para poder fazer um corte de barba. Sei lá, é preciso que você tente entender quais são os pontos chaves que precisam ser testados para abrir um novo negócio ou mesmo para poder expandir o negócio, criar um novo produto, criar um novo serviço. O segundo ponto é a meta. No meu caso, a minha meta é produzir um vídeo por semana, toda semana, até o dia 22/2/2022. Tem que ser uma meta realista e ela tem que ser, coloca já um prazo para ela. Não coloca daqui a 6 meses, porque senão toda vez você vai ter que ficar calculando quando é que começou, quando é que vai acabar. Coloca a data, 22 de fevereiro de 2022. E o terceiro ponto é a métrica. Como é que você vai medir se essa meta está dando certo ou não? No meu caso é mais fácil, eu só preciso medir quantos vídeos foram postados e se toda semana teve vídeo postado. No caso da doceria, por exemplo, é mais difícil você medir se um doce é gostoso ou ruim, né? Se as pessoas gostam do seu doce ou não. Mas uma ideia seria fazer um teste cego. Você coloca a pessoa vendada e experimenta lá 3, 4 doces, 3 doces já consolidados no mercado e o seu. E aí você coloca uma meta de uma nota. Eu acho que a minha nota tem que ser igual ou superior a esses doces já tradicionais, já conhecidos. Pronto, roda lá 50 testes e você vai descobrir se ele passar, né? Se tiver essa nota próxima ou até superior, ótimo, seu doce é gostoso, está validado. Você acabou o primeiro teste então e agora você vai para o próximo. Tem um outro livro muito interessante também que é o Vai Lá e Faz, do Thiago Matos, e eu recomendo ele para todo mundo que vai empreender. Ele traz uma coisa legal, que é sobre o pensamento beta. O pensamento beta tem uma lógica muito simples. É impossível prever absolutamente tudo sobre o nosso produto. Portanto, é melhor você lançar ele incompleto e deixar que o usuário experimente e te dê um feedback do que ficar tentando adivinhar o que vai vir pela frente. Diferente da lógica industrial, que só lança o produto quando ele está pronto, o pensamento beta acredita que quando o produto é lançado, o trabalho está só começando. Mesma coisa, a lógica aqui é para produto, mas ela se aplica para o negócio. Ao invés de você já querer abrir a barbearia já toda mobiliada, com 10 cadeiras, 30 funcionários, você vai aos poucos, um corte, 2, e você vai incrementando esses MVPs, esses testes, com o passar do tempo, aos poucos. Tem um filme muito legal também sobre a criação do McDonald's, chama Fome de Poder. E eles mostram uma cena em que os dois criadores do McDonald's estão meio que coreografando como que vai ser a dinâmica da cozinha. E aí eles vão adaptando os lugares, e cada pessoa fica, um cozinheiro aqui, a pessoa com a bandeja aqui, aí você passa por aqui, passa por ali, para tentar chegar no modelo mais eficiente possível. Se eles construíssem a cozinha toda antes de fazer esses testes, eles iam ter investido todo esse dinheiro e não iam conseguir adaptar nada. E quero lembrar que isso que eu estou propondo aqui é uma adaptação das metodologias ágeis. É lógico que na prática essas metodologias elas são muito mais profundas. Você tem ali um grau de refinamento da técnica que é muito maior. Vai ter que pensar para quem que você está fazendo, geralmente ela é feita em equipe, você vai ter processos bem definidos para cada etapa, reuniões, enfim, tem uma série de técnicas. O que eu estou propondo é só a gente extrair o conceito, a lógica, que é essa lógica de você construir, medir e aprender. Porque, em geral, as pessoas operam de duas maneiras. A primeira delas, a pessoa chega no rio, aí ela vê lá a água, tem uma pedra lá de 10 metros de altura, ela pula de cabeça, mergulha no rio, sem saber a profundidade, sem saber se o rio tem pedra, sem saber se tem tubarão, sem saber se a água é quente ou se é fria, se é ácida, sem saber nada. Pula de cabeça. Vai lá e abre o negócio e começa a fazer. Essa eu não preciso nem falar, a pessoa que faz esse negócio, de cara, provavelmente ela já morre. E a outra pessoa é aquela que quer planejar tudo. Ela compra a roupa de mergulho, ela já compra o sapato de mergulho, ela compra o livro de mergulho, ela contrata um especialista, faz um curso de mergulho, ela aprende tudo, ela quer ter o domínio completo de tudo, para poder quando ela entrar, ela já entrar 100% pronta. Aí quando ela vai ver, o rio é muito raso, não dá para mergulhar lá dentro. Mas você que é uma pessoa sensata, você vai fazer o quê? Você vai colocar o pezinho de cara. Coloca o pezinho, sente a temperatura, aos poucos vai entrando, pergunta para alguém que está lá dentro, vai sentindo, joga uma pedrinha para ver se é fundo, você vai aos poucos entrando com calma. Isso é usar o pensamento adaptativo, é o pensamento ágil, né? Pensar de forma enxuta. É claro, quando você estiver fazendo o mínimo produto viável, você vai estar fazendo o mínimo. Todos os detalhes depois que não são o principal, eles vão agregar muito depois, mas depois. E a vontade de todo mundo é assim, não, eu já quero lançar, se eu for fazer, eu vou fazer direito. Eu já quero lançar, né? A primeira impressão é a que fica. Não precisa disso, depois a coisa vai chegar lá. Mas para começar, você vai testar da forma mais barata e mais rápida possível. Testar só os pontos mais importantes. E até o ideal é você abrir mão de tudo aquilo que não for o cerne, a coisa mais importante do seu negócio.
Por quê? Porque vamos dizer que nesse canal aqui, eu sei que eu preciso ter um Instagram bem feito, às vezes eu até que tenho que explorar o TikTok, às vezes eu tenho que fazer um cenário mais bacana, investir no microfone melhor, mas se eu não conseguir nem produzir um vídeo por semana, de que adianta eu ter tudo, todo esse arcabouço, se eu não consigo nem fazer um vídeo por semana? Eu vou acabar gastando todo o meu dinheiro, os meus recursos, e vou rasgar isso, que nem o FBI fez. Então, se fosse para resumir esse vídeo aqui todo em um conceito, seria esse. Abre mão de tudo que não for o principal, porque senão você vai estar desperdiçando recurso. No caso desse canal, é fazer um roteiro por semana, postar um vídeo bacana por semana. E essa linha do que é o principal, ela pode ser meio tênue às vezes. Tem uma imagem muito comum que fala-se de MVP, que é essa aqui. A ideia, o que eles querem mostrar com essa imagem? De que se você fizer uma roda, só a roda, ela não é um MVP de um carro. Então eles propõem que você comece com um skate, aí vem um patinete, uma bicicleta, uma moto, até virar um carro. O que eles querem dizer é que você precisa entregar o valor desde o primeiro MVP, desde o primeiro protótipo, já tem que entregar algum valor para a pessoa poder ir percebendo e poder usar esse MVP. Mas tem que tomar cuidado, porque o skate não tem nada a ver com o carro. Até por isso veio essa ideia de um MLP, que é o Minimum Lovable Product, ou então um mínimo produto amável. Ele é basicamente um protótipo um pouquinho mais ajeitadinho. Você não vai gastar todos os recursos principais, todos os detalhes que o negócio vai ter que ter, o produto vai ter que ter, mas você vai adiantar algumas coisinhas para ele poder ficar mais apresentável. Então eu gosto mais dessa imagem aqui. Um protótipo de um carro, ele é um carro mesmo, só que é um carro mais simples. Às vezes não vai ter, a pintura não vai ser legal, o banco não vai ser o banco de couro mais especial, mas você está querendo testar um motor, só precisa que a pessoa consiga sentar lá e acelerar o carro, pronto. E o ponto bom é que quando você estiver testando uma coisa, no meio do processo você vai começar a descobrir um monte de coisa acessória que não é exatamente o que você estava querendo testar, mas que você já vai descobrindo. Com esse canal, por exemplo, eu não estou testando isso, mas eu já estou descobrindo quais conteúdos fazem mais sentido, o pessoal gosta mais, qual a melhor forma de divulgar no Instagram, qual que é a melhor iluminação para eu poder usar, a melhor forma de editar. Eu já vou descobrir um monte de coisa, por mais que não seja o meu foco agora. E tudo isso vai fazer com que eu acelere esse meu ciclo de construir, medir e aprender, vai ficando mais rápido. Então, antes de você pegar o carro e sair dirigindo para uma viagem sem olhar para trás, você vai parando. E aí, pode ser até que você chegue numa parada e alguém te fale assim, você está indo para tal lugar? Deixa eu te contar. Tem um outro lugar, por esse outro caminho aqui, que é até mais legal. E quando você vê, você mudou a sua rota, você se adaptou e você está fazendo uma coisa nova. Porque no mundo de incertezas, a única forma de você transitar é com fluidez. Ao invés de você chegar no rio e pular na água de ponta cabeça, faça que nem o nosso sábio Bruce Lee. Seja a água do rio. Be water, my friend. Não pare de se adaptar nunca, que você com certeza vai chegar num lugar muito legal. Essa história continua, a gente se vê em breve.